iluminando nossas energias, nosso coração, elevando o alto a Jesus, nosso Mestre, pedindo suas bênçãos no dia de hoje. Vamos fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, esse texto ele está baseado num texto de Mateus, tá? Que fala sobre sepulcro caiado. Não sei se vocês conhecem esse termo. Sepulcro caiado significa o quê? Acho que todo mundo já viu uma lápide, né? Já viu um lugar onde as pessoas são enterradas. Do lado de fora é caiado, ou seja, pintado, bonitinho, só que lá dentro normalmente não é muito bom, né? Que é mais ou menos o que nós fazemos conosco. Externamente a gente se mostra muito bom, ajudando, fazendo as coisas até que deve ser feito. Mas lá dentro a gente não faz o que deveria fazer. Eu falei, a imagem é bonita, mas o texto não é um texto muito bom. Que mexe exatamente com essa questão, qual a nossa postura perante as nossas vicissitudes, ao nosso dia a dia, qual é a nossa postura. E essa postura, ela vem se desenvolvendo, vem se enrolando há muito tempo, e a gente não muda. E acha que está fazendo tudo muito bom. Mas não faz uma autoanálise, não faz um trabalho um pouco mais pesado, porque não adianta vir numa casa como o Arcas, tá? Por mais que você se dedique, por mais que você faça as coisas aqui dentro, se você não se modificar. Não tem sentido isso. E não estou falando aqui, qualquer outra casa que você frequente, ou qualquer outra atividade que você faça, ela requer de nós mudanças. E nós não temos essa facilidade de mudanças. Nós queremos que o outro mude. Inclusive criticamos pra caramba o outro, para que ele mude, para que ele se altere. Mas a pergunta é, e o nosso trabalho? De mudança de pensamento, mudança de ações. Nós não gostamos de fazer isso, não. E nem por isso a gente deixa de trabalhar espiritualmente, nem por isso a gente deixa de ajudar as pessoas, tá? Mas não trabalha o seu interior. E, infelizmente, se nós fizermos essa parte, ou seja, formos aquilo que a gente chama de médium profissional, nós falhamos novamente na mensagem de Jesus. Ou seja, nos transformamos em sepulcro caiado. Externamente muito bom, mas internamente não fez a lição, que é o desenvolvimento. Nós estamos aqui para nos desenvolver. E esse desenvolvimento passa exatamente pela ajuda ao próximo. Nós temos que aprender a ajudar ao próximo, mas também se ajudar. E esse ajudar é o quê? Se modificar. Aonde estão as nossas modificações? Aonde estão as nossas dificuldades de fazer essa grande mudança? E muitos de nós estamos passando por aquilo que a gente chama de catarse, né? Ou seja, modificações, limpezas. Tanto faz você fora da casa ou dentro da casa, a maioria das pessoas, a maioria dos médiuns que estão aqui ou que estão fora da casa, estão passando por catarses pesadas, que são o quê? Limpezas. Limpezas, limpeza, 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 limpeza. E não percebe que muito do que está acontecendo na vida, dificuldades, que eu não encaro como dificuldades, eu encaro como um aprendizado, mas a gente chama de dificuldade, são simplesmente limpezas de pensamentos. Acumula tanto pensamento deletério, tanto pensamento pesado, que chega numa hora que ela tem que desaguar isso daí. E esse deságue, né, invariavelmente mexe com todas as nossas estruturas físicas, psicológicas, emocionais e relações. Todas elas são afetadas. E não é afetado pelo outro, é afetado por mim, que não quis se modificar
no tempo que foi pedido. Porque a gente vem sendo pedido alterações, a gente não altera. E vem vindo, e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. Aí chega no momento que explode isso. Aí eu perco as pessoas que eu gosto, perco até emprego, perco a saúde. Começo a ficar um pouco mais alienado do que sou normalmente. E eu não consigo entender por que isso está acontecendo comigo. E simplesmente porque eu estou exatamente num modelo de médium em catarse. Ou seja, limpeza. Precisa limpar os pensamentos. E nós não aceitamos muito bem isso. Todo mundo está nesse pacote. Uma minoria são o que a gente chama médios em terapia. O que é esse médio em terapia? É o médio realmente que está fazendo a sua autorreforma. É uma minoria que faz isso. Você pode usar essa mediunidade dentro de uma casa como essa, lá fora, ou não usar, tanto faz. Mas essa mediunidade é inerente a toda pessoa encarnada, é desencarnada, né? Todos nós somos médiuns, em níveis diferentes, em graduações diferentes, mas todos nós somos. E essa mediunidade, ela vem não como dom, né, como alguns falam, nem também como castigo. É mostrar que nós somos espíritos em um momento de encarnação, e não alguém encarnado com um momento espiritual. Ou seja, todos nós médios vivemos em mais do que uma dimensão ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E muitos de nós não conseguem aceitar isso. Aí procura alguns tratamentos paralelos, que vão desde terapia, remédios, tá? E nada disso vai resolver. Porque o que tem que ser tratado é a mediunidade. E novamente, continuo sendo um médium em catarse. Só expurgando, só se limpando. Até quando nós vamos ficar assim, né? Será que esse senhor vai ter que se aproximar novamente de nós, juntar todo aquele grupo, explicar novamente? Tem que explicar em parábolas, porque a gente não vai entender o que ele vai falar outra vez. Para ver se entra alguma coisa em nós. É interessante que as hostes deles, aqueles que eles coordenam, né, eles estão se aproximando cada vez mais de nós. E muitos de nós estão percebendo muita oscilação. Instabilidade. E ela não vai parar nisso, ela vai aumentar essa instabilidade. E muito. E muito. E qual é o motivo? Vê se solta alguma coisa. Só na instabilidade a gente solta. Porque é interessante, vocês já pegaram um barco e já tentaram andar no mar, alguma coisa assim? Você acha que o barco vai sempre tranquilinho? Ele não vai jogando? Alguns vão até vomitar, mas vai fazendo isso, né? Isso, vai legal, ele vai andando. E é mais ou menos o que está acontecendo com a nossa vida. Nós temos que ser sacudidos para ir soltando as coisas. E aí você tem que se agarrar naquilo que estiver firme. E via de regra, aquilo que você segura não está firme também. Aí você vai junto. E cada vez mais nossa vida vai ser mais sacudida. Por mais estável que você acha que está nesse momento, já estou até aposentado, né? Assim, tá tranquilo. Eu vou ser sacudido para soltar as coisas. Senão essa soltura, ela não vai acontecer. A intensidade vai aumentar para todos nós, sem exceção. O tratamento vai resolver? Não. Vai só ajudar um pouquinho, mas não vai resolver. A resolução só tem de um jeito. Eu tenho que fazer a minha parte. E não é somente ajudar ao próximo. A pergunta é, o que você mudou? Eu não posso ser uma pessoa aqui dentro e outra pessoa lá fora. Não posso ser. Que é o que normalmente a gente faz. Lá eu tenho que me comportar. E lá fora, continuo fazendo do jeito que eu quero, da maneira que eu penso, sem sequer refletir nisso, nas consequências dos meus atos. É momento de mudança. E não é mudança externa. Não adianta pintar o túmulo ou ser uma maçã muito bonita. Eu preciso modificar
aquilo que eu sou, de dentro. Senão não vai rolar direito. Nós vamos ter dificuldades. Tem um texto de Mateus, né, que fala exatamente isso daqui. Como trabalhar essa questão desse sepulcro caiado, né? Isso são textos ditos por Jesus, falando exatamente dos fariseus, né? Será que nós somos uma nova leva de fariseus? Somos, inclusive, muito bons, tecnicamente falando. Sabemos muito bem sobre o Evangelho. Fazemos até palestras, né? Temos até palestras. Olha como eu sei disso, de tudo. Mas a pergunta é, eu vivo o Evangelho realmente? Essa é a dificuldade nossa. Eu vivo o Evangelho? Viver aqui dentro, aqui parece mais um grande laboratório. Então aqui dentro as condições são favoráveis para eu viver aqui dentro. Eu quero viver lá fora, o Evangelho lá fora. Você fala, é difícil. Difícil se você ficar falando que é difícil. Você se convence disso. Sempre existe um meio. E esse meio só pode ser encontrado se eu trabalhar a minha criatividade. Criatividade só acontece se eu abro mão de algumas coisas que estão dentro da minha cabeça. Que é o que eu não gosto de fazer. Eu não sei lidar com perdas, né? Eu sou um grande acumulador. Isso é doença, sabia? Não é somente aquelas pessoas que acumulam as coisas em casa. Eu acumulo um monte de coisas que não servem para nada. E via de regra são conhecimentos, paradigmas, formas de agir, formas de pensar, formas de sentir. E não abro mão disso. O ideal é a gente tentar retomar quando nós tínhamos 4 anos, 5 anos, 6 anos de idade. Liberto de parâmetros, liberto de caixas. Se a gente consegue fazer isso, essa retomada da nossa existência, a vida fica mais alegre. Vocês conseguem dar risada todo dia ou está difícil? Vocês têm problema com a dentição? Vocês são banguelos, alguma coisa assim? Aqueles 1001, né? Fica passando. Por que esconde tanto os dentes? Por quê? Ou só mostra quando está com raiva? Eu vou pegar aquele cara assim, né? Assim. Por que só mostra os dentes para isso? A gente tem que voltar a dar mais risada da vida. Brincar um pouco mais. Brincar inclusive com a gente, né? E não simplesmente ficar usando o chicote de autoculpa, de autoflagelação. A gente bate pesado em nós. Porque aprendeu algumas coisas, aí escorrega e aí bate. Tem que tirar sarro, tem que brincar. Ver a vida de um outro jeito, mais leve. Porque as coisas são leves. E normalmente elas são muito simples para nós. É que os problemas que nós temos, porque nós somos um pouquinho mais egoístas, né? Nós achamos que o problema que nós temos é o problema maior do mundo. Para nós é, mas para os outros não é. E se nós fizermos uma boa análise das situações que nós estamos envolvidos, a gente vai ver que elas são normalmente bem pequenas, situações bem pequenas. E quando você começa a comparar com outros problemas, inclusive a nível nacional, mundial, você percebe que os nossos problemas sempre são bem pequenos. Tem gente com sofrimentos assim, terríveis, mas ainda acho que o meu problema é o maior. Principalmente se eu estou em depressão. Né? Se eu estou em depressão, acabou. Estou até pensando em desistir da vida, não é assim? Não tem mais sentido ficar aqui. Que desperdício, né? Acho que a gente tem que fechar um ciclo, que a maioria de nós está tentando fechar esse ciclo, de mais ou menos uns 1.500 a 1.800 anos. Nós estamos fechando um ciclo, mais ou menos de 18 a 25 encarnações sucessivas, fazendo sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e não mudando. E é interessante que cada uma dessas encarnações vem oportunidades para mudar. E eu faço o quê? Eu dou a volta e não mudo, e continuo com o trilho.
Todos nós estamos sendo chamados. Muda, pensa diferente, age diferente, analisa um pouco melhor aquilo que você sente. Isso pode fazer uma grande diferença. Aqueles que estão se propondo a fazer essas mudanças, a gente sabe que vários de vocês com quem a gente convive um pouco mais estão propondo, estão se modificando, a gente percebe que a vida vai mudando um pouquinho. Você vai tendo outros parâmetros, vai tendo outras perspectivas, tá? As situações difíceis, elas desaparecem? Não, elas continuam vindo para fazer o quê? Ó, você tem mais esse teste para fazer. Faz mais esse teste. Você vai passar. Alguém lá em cima confia em nós. Testa outra vez. E não reclama não. Aquilo que nós temos de dificuldades é o tamanho do nosso ombro. Você aguenta. Na verdade, aguenta mais, né? E só não passam mais porque a maioria vai espanar. Mas nós aguentamos. Bem mais do que você pensa. É que nós não entendemos ainda o que significa a palavra sofrimento. Por mais que você ache que esteja sofrendo, nosso sofrimento ainda está bem pequenininho. Bem pequenininho. As nossas mazelas de encarnação para encarnação, aquilo que a gente apronta conosco, com as pessoas que estão à nossa volta, em média, o que eu tenho que cumprir, que a gente chama de karma, né? Olha, estou cumprindo um karma, não sei o quê, não chega a 1% da dívida que eu tenho. O restante, simplesmente, é cancelado. Porque a maioria de nós não aguentaria receber de volta aquilo que fez. Não aguentaria. E nenhum de nós que está nessa sala aqui, inclusive os que estão de fora aí também, tá? Não estão naquilo que a gente chama de encarnação chave. Está numa encarnação preparatória só. Para depois vir para a encarnação chave, que é o cumprimento do karma. Nenhum de nós aqui está nessa encarnação chave. Nenhum de nós. Nem aquela pessoa que acha que está detonada fisicamente, emocionalmente, materialmente. Ainda não está. Vocês não têm ideia do que é uma encarnação chave. Vocês não têm ideia. O que seria essa encarnação chave? Abrir uma porta. Tem que pagar de uma vez só aquilo que você está devendo. Nós somos preparados. Às vezes demora várias encarnações para você ser preparado. Então, se nessa encarnação eu apronto muito, envolvendo pessoas, destruo lares, mato pessoas, enfim, sabe, faço as maiores besteiras. Via de regra a gente é recolhido, é levado para uma situação, e isso é meio que tirado da nossa existência para falar, volta numa outra condição, se preparando, porque isso que você fez você vai ter que resgatar um dia, de algum jeito. Mas existe uma forma de você guardar o seu fundo de garantia espiritual, tá? Para não ter muitos problemas lá na frente, que é fazendo a autorreforma. Quando você faz isso, aquele karma que deveria vir pesado, ele vem, sabe, mais tênue. Mas ele só funciona, não se eu ajudo só o próximo. Eu tenho que ajudar a me modificar. Quando eu faço esse trabalho, o karma ele vem mais suave. Bem mais suave. Mas via de regra, 1, 2% daquilo que aprontei vem. O resto chama-se perdão divino. Que é o que eu não sei fazer com a pessoa que vive comigo. Não consigo perdoá-la. Não consigo perdoar, inclusive, aquelas pessoas que aprontam comigo. Sabendo que o nosso Pai, nosso Mestre, sempre nos perdoa. Por isso que a gente está aqui outra vez. Se Ele não nos perdoasse, a gente não sairia do umbral. Se bem que aqui também é umbral, né? É só um pouquinho diferente. Mas se Ele não nos perdoasse, a gente não estaria nessa condição hoje de encarnado. Não estaria. Estaria lá ainda, em sofrimento contínuo. Até depurar tudo. Então é tirado da condição, vem, ó, tem mais uma nova oportunidade. É zerado aquilo que você tinha de sentimentos, tinha de conhecimento. Aprende tudo outra vez. Vamos ver o que você vai conseguir fazer.
dado uma nova oportunidade, que é o que nós estamos vivendo agora. Mas cuidado, nós que vamos ficando um pouquinho com os cabelos brancos, inclusive os que estão com cabelos pintados aí, tá? Não? Nós estamos chegando em momentos um pouco mais críticos para a nossa existência. Ou seja, o nosso tempo diminuiu, né? Porque a gente está ficando, já passou a metade da vida, né? Nós já passamos a metade da vida, um pouco mais, isso. Já passamos um pouco mais da metade da vida, e aí sobra pouco tempo para que eu me reforme. Quer dizer, o tempo ficou... Perdão. É difícil falar, tá? Mas você já sabe mais ou menos o meu karma é minha esposa. Mas deixa pra não é o assunto hoje. É só que você veio com a carapuça só pra mim. Pra você, rapaz? Mas eu não falei pra você. Faz assim, você fala, puxa a orelha e sorri, que nem eu faço na vida normal. É assim, eu me sinto um paizão. Não, me sinto paizão. Eu tenho certeza que eu sou um paizão. Eu tenho certeza que eu sou um maridão. As amigas da minha esposa que trabalham em Petrópolis, eu queria, entre aspas, um marido igual a esse. Ela quer pra você? Os amigos dos meus filhos falam, eu queria um pai igual a esse. Quer pra você? Por que em casa eu não mudo? Porque você acabou de falar. É impressionante o que o plano espiritual faz. Por que eu não aceito? Por que eu não obedeço? E aí? Onde eu falo? Eu nunca falei assim, mas a minha vontade, inacreditável, 110% que você falou é só para mim. Eu nunca me falei essa palavra, até escrevi na roupa, não esqueceu. Cartazes, exatamente isso. Lá fora você é maravilhoso. Por que você quer moldar a sua esposa do jeito que você quer? Por que você quer moldar seus filhos do jeito que você quer? Por que você quer moldar do jeito que você quer? Você é a autoridade máxima na sua casa? Você é o líder nato da sua casa? Você manda na sua esposa? Você não tem vergonha? Seja mais humilde. Bom, perdão, gente. Perdão. Acho que foi demais. Mas obrigado, que carapuça maravilhosa. Não é para você. É para todos nós. Boa parte dos nossos comportamentos eles estão muito arraigados naquilo que a gente chama de orgulho. Nosso orgulho não permite que a gente peça ajuda. Trabalha um pouco cada um de nós essa questão do orgulho. O que está pegando para a gente? Boa parte das modificações tem essa questão de não se mutilar, né, internamente, e aí eu me bloqueio pelo meu orgulho. Porque eu acho que se eu abrir mão, se eu baixar a guarda, se eu simplesmente pedir, eu estou me mutilando. Os custos de resistir às mudanças nos causam problemas muito sérios nos 3 corpos imediatos que nós temos. O corpo mental, o corpo astral e o corpo etérico. Esses 3 corpos são literalmente manchados, cortados, porque eu resisto às mudanças. E todos nós estamos sujeitos a todos os tipos de mudança. Nós temos que ser como as árvores são. Elas são flexíveis. O vento bate, ela vai e volta. E é o que nós não temos, flexibilidade. Nós somos verdadeiras paredes e só se modifica quando essa parede literalmente ela é destruída. Aí a gente reconstrói outra parede e deveria fazer o quê? Plantar uma árvore. Para ser o quê? Flexível. O vento bate, você vai, volta. E essa flexibilidade tem a ver com as minhas relações, como é que eu vejo a vida, como é que eu analiso os meus sofrimentos, que na verdade nenhum de nós tem sofrimento, porque o sofrimento é uma escolha. Nós temos dores. Sofrimento nenhum de nós tem. Nós não viemos nessa existência para sofrer. Deus não quer o nosso sofrimento. Ele vai testar a gente através da dor, isso sim. A dor vem, mas a dor é no momento. O problema é como tratar a dor. Na verdade, eu prolongo a dor. Se eu prolonguei a dor, ela se transformou em sofrimento. O sofrimento é escolha. E a dor não é escolha. Ela vem como melhoria de direção, tomada de outro rumo, rever padrões. A dor vem para isso. E eu tenho que entender e ler desse jeito. Se a dor veio, e não estou falando só a dor física é um tipo de dor.
Tem a dor moral, a dor psicológica, a dor emocional, material, enfim. A dor vem. São situações que a gente se mete e a dor vem, e ela dói. Mas eu vou sofrer ou não? Sofrimento é escolha. Eu tenho que entender o que aconteceu e levar isso daí como um grande aprendizado e tomar outro rumo. E não simplesmente ficar se autoflagelando. Tem que ser racional, mas tem que ser muito racional. Não é racional. Esse sofrimento. Não tem nada a ver com razão. Não tem nada a ver com razão. É simplesmente seguir sua intuição, que é o que a gente não faz. A intuição é dada. Larga e segue, que é o que Jesus sempre faz. Larga isso que está pesando na sua vida e me segue. O que é me seguir? Segue as minhas palavras. Segue o ensinamento. E qual é o grande ensinamento? Ama. E não é só amar aos outros. Ama você. Se eu me amo, eu não sofro. Estou isento das dores? Não, as dores virão. Como forma de corrigir, como forma de mostrar uma outra forma de ver a vida. Mas o sofrer, quem ama não sofre, olha só. Quem ama não sofre. Não tem sofrimento na vida dessas pessoas. Tanto faz. Porque eu só consigo amar alguém se eu me amo. Olha, você fala, eu amo a pessoa e você não se ama, então você não está amando. Você não está, Eu não consigo emanar algo que eu não tenho. Como é que eu vou emanar amor se eu não tenho comigo? Fala. Eu só dou aquilo que eu tenho. Por mais que eu fale, eu amo essa pessoa, amo meu filho. A pergunta, você se ama? Não, então você não ama seu filho. Você tem outro sentimento por essa criança, por esse ser, que não é amor. Você vai ter posse, necessidade de afeto, essa questão maternal que nós temos, ou paternal, é esse sentimento que você tem. Tá? Agora falar, eu amo mesmo, se você não se ama, você não ama essa pessoa. Você não ama ela. Ah, mas eu faria qualquer coisa por ela. Tá, eu entendi. Mas isso é demonstração de amor? Não. Ainda não. O que é o amor, então? Amar. O amor é aquilo que a gente chama de amor incondicional, né? Eu não quero nada em troca. E quem é que eu amo? Todos. Eu não posso só amar meu filho e não amo essa outra pessoa. Eu não posso fazer isso. Se eu faço isso, eu não estou amando, olha só. Porque o amor é para todos. Não tem diferença. Ah, mas essa pessoa vive comigo, essa outra não vive. Você vai amar do mesmo jeito. Ah, mas essa me fez mal. E essa não me fez mal. Então essa que não me fez mal eu amo e essa que me fez mal eu não amo. Não dá para falar eu não amo. Olha só, essa palavra não existe. Ou você ama ou não ama. Ponto. Eu não posso amar um e não amar o outro. Não existe isso. E esse amor, ele não está preso em nenhum desses corpos inferiores que nós temos. Ele não está preso nisso. Somente nos corpos superiores. É ali que eu vou aprender a trabalhar com esse campo de energia, que é o amor. A maternidade é um grande exemplo de, começa a arranhar, começa a dar sinais desse amor. A maternidade. A maternidade faz isso. É que boa parte de nós é um pouco perfeccionista, né? Talvez o muito perfeccionista está por aí. E quer que as coisas sejam feitas do jeito seu, no seu tempo. E eu não gosto de dividir as tarefas, porque eu faço melhor que todos vocês. Eu faço melhor que todos vocês. Vocês conhecem alguém assim? Ah, entendo. Uhum. Duro, né? Como é que eu vou trabalhar em grupo? Fala. Como é que eu vou trabalhar em grupo? Que eu estou falando família. Como eu vou trabalhar em família se eu sou perfeccionista? Não dá certo. Não dá certo. Quem estuda um pouquinho de administração ou técnicas de liderança, questões básicas isso daí. Para ser um líder, eu estou falando líder pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser aqui. É um líder. Eu tenho que saber trabalhar em grupo. Eu tenho que saber usar aquilo que a gente chama de empowerment, ou seja, transferir o poder para o outro, que é o empoderamento. Eu tenho que aprender a fazer isso. E se é meu filho, em determinados momentos ele vai ter mais poder que eu.
E eu tenho que aceitar isso. Mas eu não aceito isso. Porque ele tem mais poder que eu. Eu não sou o líder, né? Eu sou o chefe. Que é bem diferente. É bem diferente. Liderança e chefia são bem diferentes. Eu estou falando de uma questão autocrática, ou seja, você faz, você manda, você e os outros obedecem. Que é o que a maioria de nós que está aqui gosta de fazer. Agora, vamos... Você acha Maria? Talvez é que sempre escapa um ou outro aí que... Mas, olha só, eu quero replicar isso dentro da minha família. Não vai dar certo. Nossa, não existe possibilidade. E ainda tem uma questão, né, que tem a ver com a personalidade, que a gente sabe que a maioria de nós que está aqui tem uma personalidade um pouco dura, dificuldade terrível de lidar com hierarquia, não recebe ordem, não gosta de dar ordem, receber, não. Tá? E ainda tem aquela questão da personalidade que a gente já comentou, que são os alfas, né? A maioria que está aqui é alfa, não aceita ser um beta, um gama, um zeta, sei lá na ponta, não aceita. Ou seja, e ainda reclama porque está cheio de problemas que tudo vem para cima de você. O alfa faz isso, puxa tudo. Então, dá para entender que eu tenho que mudar um pouquinho? O líder, antes de tudo, serve. Ele não é servido. É que alguns de nós aqui, talvez uma boa parte, está com alguns problemas financeiros. Tá. E não entende por que está com problemas financeiros. Não aceita isso. Porque eu sou bom, olha só. Tenho uma cabeça boa, sou inteligente, eu estudei, eu tenho facilidade para entender as coisas e eu não entendo porque eu estou duro. Faço tudo certinho. Por que vem esse castigo? Boa parte de nós aqui não fez bom uso do dinheiro. Não fez bom uso. E talvez nessa própria existência não fez bom uso quando poderia fazer um bom uso. Aí isso é tirado de mim para que eu entenda que eu tenho que trabalhar mais a minha criatividade sem dinheiro. Porque quando eu tinha dinheiro, eu não criei. Só enquartelei. Então agora tira-se, bom, agora você faz sem nada. Como você vai fazer? Isso também tem a ver com o quê? Com orgulho, né? Se com dinheiro você é muito orgulhoso, então você vai ficar sem o dinheiro para ver se você continua orgulhoso. E o pior é que a maioria continua orgulhoso. Não entendeu ainda a lição. Não entendeu. Acha que isso é um castigo. E aí bate pesado. Uma das minhas maiores dúvidas é quando você fala que geralmente a gente tem entre 19 e 25 reencarnações, né? Por que essa resistência tão grande da gente em se melhorar? Orgulho. Eu não quero abrir mão do que eu penso, do que eu sou. Não quero me modificar. Ou é realmente necessário a gente ter essas reencarnações todas? Não é necessário. A reencarnação nossa, ela não é uma escolha, é uma necessidade para a mudança de orgulho. Nenhum espírito elevado ou superior é orgulhoso. Nenhum. Então, como é que eu consigo chegar lá? O orgulho tem que ser quebrado. Senão eu não evoluo. Eu não tenho condições de evoluir. É um campo de vibração. Só que nós só estamos entendendo isso, eu acho que agora, né? Que está sendo mais... Não. Não. Eu, pelo menos, sim. Tá. É o que você lembra. É o que você lembra. Isso, em inúmeras encarnações, a mensagem é dada, a situação é colocada, e eu não entendo, eu não aceito. E acontece o quê? Volta outra vez. Vamos lá, vamos tentar outra vez. Eu vou lá, repito tudo outra vez. E orgulho, não mexeu. Bom, volta outra vez. E vai voltando, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Você fala, mas é a primeira vez que eu estou tendo contato com a doutrina espírita, com o trabalho espiritual, com a questão de trabalhar o meu orgulho, a reforma íntima. É a primeira vez. Primeira? É como se você fosse
como é que fala? Criada por Deus nessa vida? Não. Não. Isso já vem acontecendo em milhares de anos. E tem mais um detalhe. A maioria de nós tem uma existência próxima a 800, a 1 milhão de anos, como espírito. E a maioria de nós, todos aqui são assim, nessa sala assim. E como eu tenho mais ou menos uma existência de 800 a 1 milhão de anos, como espírito, não como encarnado, como espírito, significa dizer que eu não sou natural desse mundo. Eu já vim de outro mundo, trazido para cá, porque aquele mundo já resolveu o orgulho. Mas chega de Eles já estão no outro patamar. Então eu fico incompatível lá. Aí é necessário fazer uma transmigração, um convite. Olha, meu filho, é melhor você ir para um outro lugar, porque aqui você está meio... Ou seja, fomos literalmente despejados. Tá? Não é assim, Cléria? Quanto você já enfrentou, hein? Sei lá, viu? E aí a gente vem para cá e continua tentando replicar aquilo que a gente fazia lá. Você fala, mas é a primeira vez que eu tenho contato? Não! E não é a primeira vez que o Mestre se mostrou para nós. Porque da onde nós viemos, esses mundos também foi visitado por Jesus e trouxe a mesma mensagem. Então nós temos a mensagem dele há 2000 anos, não é 2000 anos que nós temos essa mensagem. Essa mensagem já vem sendo replicada nos mundos onde nós existimos e nós fomos sendo, tirados porque estávamos incompatíveis. E a pergunta é novamente agora. Nós estamos compatíveis ou incompatíveis com a mudança que vai haver agora, nesse quadrante, não é nem no nosso planeta, é um quadrante da galáxia que vai dar um salto qualitativo, mudando o campo de vibração, onde os orgulhosos não têm espaço. De novo. Então, olha que beco que a gente está. Despejo. Não, mas não é uma questão nossa, você entendeu? O universo inteiro ele vai assim. Ele vai assim. É o caso das maçãs, olha. Eu não posso ser uma maçã mais desse jeito. Não posso, não dá para trabalhar mais assim. Mostrar externamente uma coisa e eu não sou isso. Não trabalhei isso internamente. A beleza não é mais para fora, a beleza é para dentro. Nós temos que parar de comprar livro pela capa. E as nossas relações se permeiam assim. Eu compro o livro pela capa. Eu gosto daquela pessoa porque ela é bonita. E aquele que é feio? Não. Como? Não estou entendendo. Alguma coisa não está batendo aí. Continuo olhando só a maçã do lado de fora. E nós estamos chegando em momentos meio críticos da nossa existência. Tem uma montoeira de espíritos que não tem mais permissão de encarnar na Terra. Estão separados, só aguardando um evento aí. É uma montoeira, são milhões de espíritos que não têm mais permissão de reencarnar aqui. Já foram tirados do campo energético da Terra. Não foram mandados para longe ainda, mas estão, aguardando um momento, um evento que vai acontecer. E nós ainda estamos tendo a oportunidade de exercitar em nós a quebra do nosso orgulho, de não ser simplesmente mais um sepulcro caiado. Sair de médium, de catarse, para ser um médium em terapia, com mudanças significativas, mudanças de percepção, mudanças de postura, Por mais que a gente saiba tudo isso, o começo, a gente sabe que existe uma certa falsidade, não sei se é bem essa palavra, porque você vai fazer as coisas meio forçadas, porque não é bem o que eu quero. Você vai fazendo, mas a gente tem que entender que todo e qualquer processo de mudança, você passa por experiências, e eu tenho que exercitar essa mudança, é um exercício, até realmente eu introjetar, falar, realmente eu acho que faz sentido, agora eu tenho uma outra perspectiva de vida. Mesmo que no começo, tudo aquilo que a gente está fazendo não seja sincero. Mas eu tenho que aprender a
exercitar. Antônio, orgulho é sempre negativo ou em algum momento ele se torna negativo? A diferença entre orgulho e amor próprio, por exemplo. Não existe amor próprio. Autoestima, Tudo isso faz parte do orgulho. ele é sempre negativo? Sempre. Eu sou orgulhoso de não ser orgulhoso. É assim? Eu não entendi. Eu não entendi. Não encaixa. Não encaixa. Não tem isso. Falar, eu me amo, então quer dizer, eu estou pouco lixando porque os outros, mas eu me amo. Me desculpe. Olha, o amor que eu gero em mim, eu me adoro. Você gosta de alguém? Não. Então, eu não entendi. Isso não é amor. Eu me fechei novamente numa cápsula e estou em mim. Eu sei pra caramba, eu me resolvo. Tem até uma vida razoável, está tudo tranquilo para mim. A pergunta é, você consegue ajudar alguém? Você gosta de alguém? Não. Bom, então, você não fez a lição de casa. Continua não fazendo a lição. Fechei em mim. Isso é processo, né? Se você repetir muitas vezes isso, você vai cair num probleminha chamado autismo. E depois não tem como sair disso. Vai precisar de várias encarnações para quebrar o modelo autista, para você voltar a ser reinserido na sociedade outra vez. Porque eu fechei em mim. Estou fechado em mim. Deixa eu perguntar uma coisinha em relação ao tema. A questão dessas pessoas moradores de rua que chegam nessa situação que foi tirado e chegam numa situação crítica dessa, sem condições financeiras, essa questão também que foi tirada da questão do orgulho? Boa parte delas estão muito orgulhosas. Existem algumas situações, não é a maioria, que elas perderam algumas opções e não viram alternativas de vida, mas eles são muito orgulhosos. Sim, se a gente bobear, chega nesse ponto. Ou talvez boa parte de nós já saiu dessa situação. Está trabalhando um pouquinho melhor o orgulho, mas já saímos das ruas. É a rua do desgosto, a rua da amargura. A gente já saiu disso. Está num outro patamar. Mas se bobear, volta para a rua outra vez. Antônio, eu gostaria de saber uma opinião sua sobre a seguinte situação. Eu não gosto de dar muita opinião. Voltamos lá para a Segunda Guerra Mundial. Estamos no gueto na Polônia, um gueto de judeus. Estamos presos lá e a comunidade está dividida em duas facções. Uma quer ajudar e conversar com os nazistas e a outra quer resistir. Quem sobreviveu foi quem quis resistir. Quem morreu foi quem quis colaborar com eles. O orgulho não serviu para eles conseguirem sobreviver? Não. Não foi orgulho. Foi ímpeto de mudança, que é diferente de orgulho. Nós só vamos quebrar o nosso orgulho se nós tivermos vontade, força e dedicação para quebrar o nosso orgulho. Isso implica o quê? Uma guerra? Sim, uma guerra íntima. Não é brigar com os outros. Tem que brigar comigo, para quebrar os meus parâmetros. Então eu só vou vencer se eu realmente for forte nas minhas decisões de mudança. Senão eu não vou conseguir vencer. Quem sobreviveu pegou em armas. Eu não sou favorável a armas, em nenhuma espécie. Sim, mas assim, quem não foi favorável morreu. Existiam outras formas. Existiam outras formas. Eles não acharam. Uma das formas foi o que Jesus fez momentos antes da crucificação. Perdoai, eles não sabem o que fazem. Pode ser feito assim? Pode. Nenhum de nós faria isso. Iria ou reagir, ou fugir, ou ficar a favor de determinadas situações, que é o que nós fazemos, né? A gente se bandeia muito fácil, procurando interesses. Aquilo que afeta menos o meu orgulho, eu vou. Se afeta muito o meu orgulho, eu recuo, não aceito. Então é mais fácil eu mudar de lado, porque o meu orgulho não é muito fragilizado, então eu me mantenho no status quo.
sabendo que a permissividade é um problema muito sério, porque eu simplesmente me bandeio para uma situação que não é adequada. Todo o papel de mudança, e nós somos seres de mudança, nenhum de nós aqui veio para ficar de férias, viver a vida, sabe, na boa, nenhum de nós veio aqui. Nós viemos aqui para aprender. E como é que eu aprendo? Tomando posições de mudança. E não é esses radicalismos que a gente vê, tanto interno quanto externo. Eu tenho que fincar a bandeira numa mudança minha íntima, de ver a vida de um outro jeito. Mas qual é o final de tudo isso? Só tem uma forma de grandes mudanças em mim. Aprender a amar. Não tem outra forma. E o amor não tem armas. Nunca. Nunca. E a maior demonstração de amor ou de quebra de orgulho ou de egoísmo, dá a outra face. Perdoa sempre. Não briga mais. Silêncio não é. Muitos de nós ficam com a boca fechada e a cabeça está explodindo. Eu vou esganar aquela pessoa. Mas eu aprendi que eu não posso retrucar, olha só. Eu seguro. Não está resolvendo muito não. É o primeiro passo, pode-se dizer. Mas ainda não resolveu. Sem dúvida. Ah, então eu vou falar, vou gritar, vou explodir para não afetar o laríngeo. Aí afeta o laríngeo mais ainda. Então, como é que eu faço? A pergunta é, cadê a árvore? Eu não posso ser parede, eu tenho que ser árvore. As coisas me afetam, o vento vem, a tempestade vem, eu me curvo e volto. Eu tenho que ter resiliência, me adaptar às situações e voltar. Perdoar sempre, trabalhar sempre a melhoria das pessoas e entender o que o outro está passando. Que o grande exercício nosso é, você se põe no papel do outro? Você faz esse trabalho? Ah, não, eu faço aquilo que eu percebo, aquilo que eu entendo. Tá bom, mas a pergunta é, você se coloca no papel do outro? Você já conversou com uma criança de 4, 5 anos? Como é que uma criança de 4, 5 anos vê o mundo? Como que ela vê o mundo? Quando você começa a conversar com uma criança e vê como ela se expressa e o que ela fala que o mundo que ela vive é um mundo de gigantes. Começa por aí. Porque como é que ela vê? Ela está vendo de baixo para cima. Vê todas as coisas grandes, não adaptada a ela, que é uma realidade dela. Ela vê tudo assim. Então, como é que você conversa com uma criança? Você não pode ser o gigante da vida dela. Você tem que abaixar, de preferência sentar no chão, põe ela no seu colo, aí você conversa com ela. Ela vai te entender. Que é esse o modelo que nós temos que aprender a fazer. Se coloca no papel do outro. Se eu quero conversar com uma criança, não é de cima para baixo. Eu tenho que estar no mínimo, no mesmo nível. Eu tenho que me colocar no papel dela para entender o que ela é, como ela pensa, e dar a mensagem no nível que ela entenda. Que é o que eu tenho que fazer com as pessoas com quem eu vivo. Eu tenho que me colocar no papel dela para entender que tipo de mensagem, qual é a forma mais adequada de falar isso com ela. Tony, eu tenho uma dúvida. Às vezes, por exemplo, você tem um relacionamento, uma amizade com alguém e acontece algum problema e você começa a achar que, de repente, aquele relacionamento não vai ser benéfico nem para um, nem para outro. Nesse caso, é adequado haver certo distanciamento ou isso seria fugir dessa situação? Isso é muito relativo, né? São casos e casos. Não dá para generalizar assim. Tem situações, tem relações que são realmente destruidoras, então nesse momento é melhor se afastar. E pode ser relações de muito tempo, depois é melhor se afastar. E tem outras que você tem que segurar. Tá? Porque a grande maioria de nós que se afasta porque não entendeu o outro. Não entendeu. E muitas vezes não é só entender o outro, eu não entendi a minha postura com relação ao outro. Eu não me entendi. E não é porque eu não goste, que a maioria das pessoas que fala que se separa, gosta do outro. Que é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas aqui com quem a gente conversa. Quando existe separação, pode ser de namoro, pode ser de casamento, pouco importa. A pergunta que eu sempre faço é, você gosta da pessoa? Sabe o que a maioria fala? Gosto. Aí você fica assim, né? Então por que separou?
Então, o que está havendo, né? O que está havendo? O que na verdade está havendo? Eu não me entendo com a relação à pessoa, eu não me entendo. E vice-versa, né? Está acontecendo isso. Aí eu me separo porque esse negócio... Aí eu vou achar outro, que é tão interessante, eu acho o outro igual. Que dureza. Aí você fala, por que eu acho o outro igual? Porque o campo de energia seu, o seu campo de energia é esse. Vai atrair gente igual. E para de falar que está com o dedo podre, não é dedo podre isso. Você vai atrair pessoas, sentimentos, não adianta olhar. Você vai atrair pessoas, sentimentos, muito similar àquilo que você está sentindo. É o campo de vibração seu que emana. Então vem pessoas compatíveis com o seu campo de vibração. E é interessante que os filhos que eu atraio para nascer de mim, é a mesma coisa. E vem os desafios, né? Para aprender a viver com eles e com as pessoas que eu acho que me apaixonei, que eu acho que eu amo. Tudo por atração. E qual o objetivo? Faz diferente dessa vez. Porque a maioria das nossas relações não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Mas foi só um namoro. Cuidado com isso daí, só um namoro. As coisas hoje, já há um bom tempo, já não são só fortuitas. Se eu me aproximei de alguém, existem cordões, que foi uma das palestras que nós demos também, são os cordões de ligação. Por que eu me aproximo dela e não me aproximo dele? Porque eu tenho cordões de ligação com ela. E dele eu não tenho cordões de ligação. Mas eu posso criar o cordão de ligação com ele. Basta conviver um tempo com ele. Gostando ou não. Que é o que a gente faz quando vai trabalhar em uma empresa. Essa pessoa eu gostei, essa pessoa não gostei. Não adianta, você está perto, você criou os cordões de ligação. A criação desse cordão também em relação a filhos? Sim. E tem mais um detalhe, esse cordão só se desfaz se eu aprendo a amar. Porque quem ama não está preso a ninguém. E se eu não aprendi a amar, você já imaginou a quantidade de cordões ligados aí mundo afora. E isso não acaba de uma encarnação para outra. Eu arrasto para outra encarnação. Aí eu chamo um espírito, quando você vem ser tratado aqui, eu chamo esse espírito de obsessor. A gente olha, tem um cordão ligado. Não é obsessor. É uma pessoa que você precisa resolver, só que ela está numa outra dimensão, diferente da sua. A gente chama de obsessor. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa ela é recolhida, ela é tratada, e mais cedo ou mais tarde ela vai se aproximar de você outra vez. Não necessariamente como espírito, mas ela vai se aproximar, ela vai encarnar e vai vir perto de você. Por quê? Cordões de atração. Quando resolve isso? Quando eu aprender a amar. Aí os cordões se desfazem. Quem ama, ama a todos, sem exceção. Não fica preso a ninguém. Amor é libertação. Amor é libertação. Quem realmente ama, a pessoa pode estar pertinho ou longe. Ama do mesmo jeito. O amor é igualzinho, sem diferença. Fala, senhor. É um prazer estar aqui, a primeira vez que eu venho, né? E voltando um pouquinho no assunto, porque o planeta vai passar de provas e expiações para regeneração. Então vai cair nesse caso que você falou, das reencarnações também não vão mais ter nesse planeta, a partir do momento dessa transformação. Vai ter isso. Uma parte vai ficar, e outra parte vai sair. Tem a ver com a aproximação do inimigo também aqui para ter toda essa mudança que você falou? Não é só isso, mas também. É lógico que nós estamos aqui, vamos todos fazer uma reforma íntima, essa é a nossa intenção. Quando se fala em amor, é uma coisa muito poética. Vamos amar o próximo como a ti mesmo, é lindo falar, mas na prática nós sabemos que é diferente. Então, no caso que ele falou da guerra, que houve lá então, às vezes, para você chegar à paz, é necessário a guerra. Eu gostaria que você me falasse sobre isso daí também. Eu não acho que é assim que deve funcionar. A minha visão é parecida com um senhor chamado Gandhi, que consegue uma libertação de um país inteiro, simplesmente fazendo um movimento de greve de fome. E ele, em momento algum, pegou uma arma, em momento algum, incitou o povo hindu, tá, para ir para a batalha contra os ingleses. Eu acho que essa resistência pacífica é o nosso modelo mais próximo daquilo que Jesus sempre pregou.
Aí você pega outros seres assim fabulosos que estiveram entre nós, que eu estou falando que é prática, tá vendo? Gandhi é um grande exemplo disso. Pega uma senhora chamada Maria Teresa de Calcutá, Madre Teresa, né? Pega ela. Abandona a sua... Como é que fala? Ela estava confortável, pode-se dizer assim, dentro do seu convento, lá, dando as suas aulas para as meninas, lá. Ela abandona tudo e vai para onde, né? Vai para a rua. Eu acho que são exemplos fortes para nós, que a gente pode se espelhar, mas o melhor modelo sempre é quem? Jesus. As guerras espirituais também, né? Eu acho que o que está sendo travado hoje no Brasil é uma delas, né? Tá, certo. A guerra espiritual é um pouco estranho, porque é interessante que os espíritos superiores não batalham com ninguém. Eles não fazem isso. Os inferiores brigam entre eles, ok? E aí você fala, mas como é que um espírito superior vai e resgata esses caras? Entra na... Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Não existe batalha entre um espírito superior e um espírito inferior. Isso não tem. Agora, entre os espíritos inferiores existe a batalha. Isso sempre. Agora, então você fala, mas como é que os espíritos superiores vencem, se é que é o caso de vencer, porque não é bem essa palavra, vencem esses espíritos inferiores? Simples. Emana o quê? Amor. Envolve eles no amor. Como é que você consegue brigar com isso? Não tem como fazer, você desmonta. A maioria dos resgates pesados que a gente faz aqui na casa, e são entidades duras, recalcitrantes, são líderes assim há muitos séculos e séculos, normalmente vem uma entidade de luz, muito superior, chega perto dele e faz o quê? Pega ele no colo, olha só, essa é a batalha, pega no colo, e no que ele se transforma? Via de regra, numa criança, que é o que eles são realmente, o que nós somos, crianças espirituais. Pega no colo e leva. Cadê a batalha? Não teve batalha. E como que ele conseguiu vencer esse espírito que pode ser inclusive um mago negro? Como é que ele vence? Você acha que existe confronto? Nenhum. Nenhum confronto. Ele vai e envolve com um sentimento de amor puro. Como é que você vai rechaçar isso? Não tem como fazer. Você desmonta. Que é o que falta entre nós. Se a gente tivesse um amor puro, envolveria qualquer pessoa. E a gente percebe que tem algumas pessoas que conseguem emanar um pouco essa energia. Não estou falando que seja um amor puro, mas sabe, você percebe que é um sentimento assim. E a maioria das pessoas gosta de ficar perto dela. E por que gosta? Porque isso contagia. Isso mexe com o nosso íntimo, que é a nossa essência. Todo mundo tem esse amor, só não sabe demonstrar. Em casa. Só não sabe demonstrar. Vocês têm ideia o que é que sustenta essa casa aqui, espiritualmente falando? Vocês têm ideia? O que segura essa casa espiritualmente? Não, nem um pouco. Se fosse depender dos voluntários, o negócio estava mal aqui. Estou falando espiritualmente. O que segura essa casa aqui, que aguenta essa casa aqui? Vocês têm ideia do que está segurando essa casa? E não é só essa casa. Todas as casas que trabalham espiritualmente, pode ser uma igreja, pode ser um templo, não interessa. Trabalhou espiritualmente, o que segura a casa, sabe, para manter ela com uma certa longevidade? O que segura ela? O que sustenta ela? São os trabalhadores? Não. A maioria dos trabalhadores tem um monte de... não é bem problemas, né? Um fica querendo... Mas deixa para lá, vamos lá. Vamos lá, senão a gente começa a lavar a roupa suja aqui, o negócio vai longe. O que sustenta? Tem uma atividade na casa aqui, que a maioria nem está muito aí, que é a atividade social da casa. Ela que sustenta vibratoriamente a casa como um todo. Se não tiver esse trabalho social, a casa não se sustenta. Então nós temos entidades de proteção, temos campos de contenção, graças ao trabalho social da casa. Então. E é pouco valorizado para nós. Eu gosto de trabalhar na maca, eu gosto de trabalhar na desobsessão, que não é assim? Não é isso que sustenta a casa. Vibratoriamente, espiritualmente, são os trabalhos sociais da casa que garantem ela.
Um exemplo é os amigos do bem, né? Perseverança, né? Sim. É isso que sustenta vibratoriamente, espiritualmente. Entidades vêm proteger a casa por causa do quê? Por causa da assistência social que é feita. Se fosse só por nós, eles deixariam, ó, vai tocando até onde der. A sustentação é bem menor. Bem menor. Isso eu aprendi frequentando algumas outras casas, que a gente foi sendo educado espiritualmente. E eu aprendi isso. As casas se tornavam fortes e seguras por causa dos trabalhos assistenciais. Mas todas as casas espíritas fazem esse trabalho? Ou... Não. Aí você percebe se a casa está crescendo ou se ela não está crescendo. A maioria das casas espíritas estão fechando. Sim. Esse é um dilema hoje. Várias paróquias também estão fechando. Pouquíssimas pessoas. Você fala, mas como é que atrai as pessoas? Aí você começa a pôr banda, começa a cantar. Não é isso que mantém espiritualmente. A pergunta é, cadê o trabalho efetivamente social, na rua? Cadê isso? Não tem. Bom, então, não vai se sustentar. Você não garante a sustentação. As pessoas vão para um lugar, como é o nosso caso aqui, e várias outras casas que trabalham mais ou menos desse jeito, para saírem melhor daqui. Ou seja, sabe, você tomar um passe, trabalhar energeticamente, enfim, ou trabalhando, ou como assistido, tanto faz. Você procura isso. Mas como é que essa casa consegue tirar essas energias, como é que ela consegue escoar todos esses campos de energia? Graças à proteção que ela tem. Você fala, mas somos nós, dirigentes, que mantemos a casa? Não. Esse é um fator que pode ajudar, mas é isso que garante ela por um bom tempo? Não, não é isso. Porque dirigentes entram e saem. E a casa tem que continuar. Então, o que garante a casa? Os trabalhos sociais. Sustentação. Ela que dá a sustentação. Porque através disso a espiritualidade entende que tem muita gente sendo ajudada e faz o quê? Bom, então nós vamos proteger para que esse trabalho continue. São as afinidades espirituais. Exatamente. E com base nisso, uma casa como a nossa tem uma certa proteção. E a gente consegue realizar alguns tipos de trabalhos que outras casas têm um pouco de dificuldade de lidar. Talvez alguns dos nossos médios sejam meio kamikaze, mas está tudo bem. Tá? Doutor, mas os tratamentos não são considerados assim, né? Não, porque a maioria vem aqui para outra coisa. O tratamento real só existe se o médium e o assistido realmente entenderem os dois têm que se modificar. Senão vai ser o quê? É mais uma farmácia aqui. Vou lá comprar um remedinho, que por acaso é um passe, que por acaso é um tratamento, eu vou tomar um remédio. E a pergunta é, eu me modifiquei como assistido? Não, então. Isso não aconteceu. E o médium, a mesma coisa. Se ele está praticando a mediunidade, se está trabalhando espiritualmente, a pergunta é, o médium também se modificou? Não, é o que ele está? Está na catarse ainda. Ele não entrou na terapia. Olha só, ele não entrou nisso daí. Então, a caridade, entre aspas, está acontecendo? Ainda não. Só vai acontecer quando realmente eu me modificar. Mas aí qual é a diferença, então? É um desprendimento um pouco maior. Porque a maioria de nós que está aqui nessa sala, e os de fora também, não gosta de ir na rua. Não faz isso. Não faz isso. Não gosta de ir num asilo. Não gosta de ir num orfanato. Não gosta de ir no GRAAC. Não gosta de ir lá em Pirapitingui ver os leprosos. Não gosta disso. E tudo isso eu falo porque eu fiz. Já passei por todas essas fases aqui. Fiz tudo isso daí. Agora a gente monta os grupos para fazerem isso daí. Isso é para nós, pessoal. Isso faz parte da quebra do orgulho, olha só. Se eu não trabalho socialmente, eu não quebro o meu orgulho. Enquanto eu ficar sentadinho na cadeira, fazendo minha parte espiritual, por melhor que seja feito, o meu orgulho não está sendo quebrado no volume que precisaria fazer. Eu só consigo, inclusive, resolver os meus problemas quando eu vejo o problema do outro que é bem pior do que o meu. Aí eu recuo. E aí eu tenho que conviver com pessoas que estejam em situações lastimáveis. Inclusive faltando pedaço. E você tem que dar um beijo nele.
sem ficar com nojo. Então. Eu acho que o pessoal da rua ainda tem uma certa carência, mas tem muitos grupos ajudando, tem bastante grupos ajudando. A nossa casa também tem um trabalho junto com os moradores de rua. Mas nós estamos com campanhas aqui também, ajudando asilos e orfanatos. Tá? Além disso, tem o trabalho com as mães, que são quase 40 mães, onde as mães são assistidas pela casa com cesta básica, mas ela não vem e só recebe a cesta básica. Para receber a cesta básica, você tem um programa que você tem que cumprir. Senão fica só o assistencialismo. Não, você quer ganhar a cesta básica? Todo mundo vai receber, desde que não falte, você tem uma certa atividade para ser cumprida, tem as aulas, ou seja, você está trabalhando a pessoa de um outro jeito. E além do mais, elas todo dia tomam passe, mesmo sendo evangélicas, elas tomam passe. Além disso, tem que trazer as crianças. Só você não serve, tem que trazer as crianças junto. Tony, mas eu vi uma situação, desculpa falar, mas eu vi uma situação que me deixou chateada. Outro dia eu peguei um ônibus aqui morando ali próximo de Jabaquara, né? E tinha, no sábado de tarde, e tinha várias pessoas, mulheres novas inclusive, que sabe qual que é a atividade que elas fazem? De buscar cesta básica em várias casas espíritas. E eu ouvi nas conversas delas, mas essa casa tem, hoje eu peguei aqui. Nós sabemos disso. Cara, eu fiquei besta, eu falei, meu Deus, esse é o motivo. Verdade, não é? Cada um acho que está no seu momento de aprendizado, né? Eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, estão abusando da bondade da... Não tá. Não tá. Não é assim que a gente tem que ler. A leitura é diferente. Não, a leitura nossa é diferente. Sabendo que existe sempre um jeitinho nosso, né? Não é assim que a gente faz. A gente reclama dele, mas a gente dá uns jeitinhos na nossa vida também. E como dar um jeitinho? Furando fila, que não pode, sabe, passando na frente do outro, que não pode. Você fala, mas eu tenho prerrogativa porque eu sou idoso. Hã? Eu até brinco, porque eles meterem logo aqui, eu falo que eu tenho. Então, cuidado com isso. Inclusive, sabe quem dá mais trabalho na nossa casa? Não são os assistidos, são os trabalhadores. Não. São os trabalhadores que dão mais trabalho na casa. Querem certas regalias que deveria ser o contrário. Todo mundo que trabalha aqui na casa, se precisar, vai ser tratado. Só pedir, a gente trata, não tem problema. Mas depois de atender os assistidos. Essa é uma regrinha que a gente usa. Pode ser diferente? Lógico, se tem um ou outro caso que é urgente, a gente vai cobrir. Mas como uma regra geral, já atendeu todo mundo lá de fora? Legal, porque eles estão esperando, se já está tem todo, então a gente prioriza primeiro eles. Terminou? Aí a gente começa a tratar os trabalhadores. Mas muitos de nós querem fazer o inverso, né? Não está certo. Mas eu trabalho na casa, eu tenho que ter prioridade. É mesmo? Você tem que dar o exemplo. Fica para depois. Você vai ser cuidado, mas fica para depois. São coisas básicas. Aí eu reclamo porque a pessoa pega 2 cestas básicas. É a mesma coisa que eu estou falando. Eu dou um jeitinho e prevaleço de algumas informações ou atividades que eu faço e eu uso isso em benefício próprio. Não está certo isso. Tomar cuidado. Mas eu convido vocês a trabalhar socialmente aqui na casa. Quero ver se vocês vão encarar isso e... É bem aquilo que Jesus disse, né? Deixa um recadinho. O que você der para uma pessoa que estiver passando fome, é a mim que estará dando. Sim. Se vestir alguém que estiver nu, é a mim que estará vestindo. Exatamente isso. É bem esse recado, né? Sim. Fala. Última pergunta. Eu conversei com a Márcia ontem, a filha dela, com esse projeto. Esse projeto de cozinhar, em dar aula, a tua cesta básica, é para me exibir ou é caridade? Depende como você vem para cá. Eu venho com caridade. Eu vejo com caridade. Depende como você vem. Tudo tem a ver com intenção, mas tudo tem a ver com a intenção. Tudo tem a ver com a intenção. Qual a sua intenção? Tem um monte de pessoas que são caridosas, mas a intenção dela não é isso. A intenção dela é abater do imposto de renda. Aí você fica assim, né? Então, qual é a intenção? Você tem que olhar o que está por trás. Mas olha quanto dinheiro eu dou. Tá bom, mas qual a sua intenção? Qual a sua intenção? É isso que está valendo.
Não importa se é dinheiro, se é material, se é o seu tempo. Isso é só um detalhe. A pergunta é, qual a sua intenção que está atrás disso? Você quer ajudar por quê? Por que você quer ajudar? Nós sabemos que a maioria dos médicos que trabalham nessa casa não vem aqui para ajudar os outros. Olha onde cai. Vem para fazer o quê? Para se cuidar. Porque sabe, se ficar sem trabalhar, fica despirocado. Aí vem fazer o quê aqui? Vem trabalhar para queimar as energias, para ficar bem. E aí continua a semana inteira, ó, metendo pau nos outros. Aí você fica assim, aí volta para cá, descarrega e vai lá e a língua parece que fica crescendo, né? A língua cada vez, alguns está aparecendo que tem que ficar enrolando a língua. Enrola a língua e aí vem para cá. Aqui eu não falo nada, lá fora, nossa, o negócio descamba. Eu só estou falando de maledicência. Estou falando de um item, que é um vício moral. Eu estou falando de um vício, fora os outros, né? Fora a pancada de outros vícios que nós temos, que nós somos uma coisa aqui e outra coisa lá. Ou seja, um sepulcro caiado. Vocês não vão esquecer mais essas palavras. Ah, você esqueceu? O que estava em vermelho, eu estava colocando só o que era principal, mas eu estava um pouco difícil de falar o que não é. Eu não estava conseguindo deixar alguma coisa em pretinho aí, tá? Que fala exatamente das diferenças entre o médium que está em catarse e o médium que está em terapia, né? Cuidado que a maioria de nós já tem as partes mais importantes da vida, já está garantido isso com você. E a maioria de nós fica muito bravo e reclamando de coisas pequenas que ainda falta para você ficar completo. A maioria de nós já tem a casa, a maioria de nós já vive, já tem um trabalho ou não, enfim, sabe? Já tem o principal que você precisa, você já tem. Mas reclama porque está faltando isso daqui, ó, um piquititico. E fica desestabilizado por causa desse piquititico. Parece que a gente é um poço sem fundo, né? Quanto mais você tem, mais você quer. E a gente precisa de tão pouco para viver. Tão pouco. Um exemplo típico é quando vem um bebê na nossa vida, né? O que essa criança precisa de nós? Ela precisa de um berço, precisa de um quarto mobiliado, tá? Todas as questões focadas, né? Precisa ter um plano de saúde, ela precisa de escola. E porque eu não tenho tudo isso, essa criança não vem. Tá? Uma criança, ela precisa de pouca coisa. Não precisa nem de um quarto. Se você tiver um cesto de vime forrar direitinho, vai caber ali. Ela precisa de mais do que isso? Não. Ela precisa mais do seu peito do que de um quarto. Só isso precisa uma criança. É bem simples. É bem simples. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. É simples ter um filho, é simples ter as coisas na vida. E a gente precisa de bem pouco para viver. Bem pouco. Mas eu não me contento, né? Eu preciso ter mais. Antônio, o amor aos animais pode substituir o amor às pessoas? Nunca substitui. Ele é um paliativo. Tem gente que gosta mais de animal do que de gente. Tem gente que gosta mais de planta do que de animal e de gente. Exatamente. Porque eles não respondem. É. A resposta é mais tranquila. A resposta é mais tranquila. É errado amar as plantas? Não. É errado amar os animais? Não. Mas em momento algum eu posso substituir, porque eu tenho que aprender a viver com gente. Eu tenho que aprender a viver com gente. Ah, é difícil? Não é difícil. Difícil é você. Me chamam de louco, porque eu converso com as plantas. Mas tem que conversar mesmo. As plantas, elas respondem bem assim. Bom, vocês estão lendo os textos aí que eu estou passando, né, devagarzinho. Vocês acham que vocês têm parceiros espirituais? Sim. E entre vocês podem se considerar parceiros? Entre vocês, assim, entre, sabe? Estou falando encarnados. É fácil você falar, o meu mentor é o meu parceirão. Tá, eu não estou falando dele.
Você convive com pessoas, ou aqui na casa, ou fora de casa, que você possa chamar de parceiros para trabalhar as questões com Jesus. Você tem esse parceiro? Ou você está numa carreira solo hoje assim? E aí? Parceria é melhor, mais fácil para você andar, para você trabalhar a sua espiritualidade. Não precisa ser dentro da família. Dá para entender isso? Sim. Pode ser fora da família, não tem problema. Só que você tem que criar parceiros. E essa parceria pode te ajudar muito. Aqui na casa tem muitos parceiros. A gente consegue, com uma certa facilidade, parceiros. No trabalho espiritual, você vai... Quando você consegue levar isso para casa, melhor ainda. Mas muitas vezes não dá. Por opções, por situações diferenciadas. Mas quando você consegue trabalhar essa parceria, o trabalho na direção de Jesus fica melhor. Mais fácil, né? Você consegue andar mais fácil. É como se um estivesse ajudando o outro. Que é isso que a gente faz. Acabar criando uma grande corrente. Essa corrente nos ajuda bastante. Parceria. Só consegui a primeira... Quantos amigos você tem? Não no Facebook, né? Não, isso não é amigo. Você sabe a diferença de amigo e colega? Ou não tem nenhuma diferença? Tem certeza? Você sabe diferenciar o que é amigo, o que é um colega? Pode ser colega espiritual aqui, colega do trabalho, até família, tá? Até família. Muitas dessas pessoas que convivem comigo ou faz parte da minha família não são meus amigos. São colegas. Colegas que por acaso são da minha família. Amigos, normalmente, é difícil você ter mais de 2. Mas tá bom. Mas tá bom. A maioria de nós não consegue falar, olha quantos amigos eu tenho, olha quantos likes, é assim? Quantas curtidas, não é assim? Quantas curtidas. São todos meus amigos. Ah, são seus amigos? Da onde? Não tem nada de amizade. Filhos podem se transformar em amigos? Quê? Filhos podem se transformar em amigos? Podem se transformar, mas não é regra. Não é regra. A maioria dos filhos não são nossos amigos. Não são. A maioria dos filhos não vem por afinidade, senhora. Não vem por afinidades. Não é afinidade. Nem o maridão é afinidade. Mas eu me apaixonei por ele. Tem um carinha chamado mentor, vocês conhecem isso? Estou procurando o meu. Então, tá. Esse carinha, ele é meio danado. Ele é meio danado. Todo mundo tem o seu. Tá? Alguns mais novatos. Normalmente o nosso mentor não é muito evoluído. Não sei se vocês entendem isso. Você fala, não, o meu mentor é da grande fraternidade. A gente fica meio assim, fala, opa, tem alguma coisa errada aí. Normalmente o nosso mentor, ele tem uma compreensão um pouquinho maior, sabe? Mas ele está, sabe, numa lida muito próximo da nossa. Mas tem aquilo que a gente chama de mentor principal, que ele não vem para nós vamos até ele. É o contrário. Quem sempre fica perto de nós é um mentor do dia a dia. E alguns deles a gente pode chamar de estagiário, alguma coisa assim, né? Então ele está aprendendo junto conosco também. Ele é um pouco melhor, certo? Sabe um pouco mais, tal. E muitas vezes esse negócio é meio que intercambiável, ou seja, ele é seu mentor nessa e na próxima você é o mentor dele. Que desgraça, mas vai lá. Você vai lá como mentor dele, tá? E fica meio que fazendo esse intercambiamento, tá? E esse mentor, certo, normalmente do lado de lá, em algumas cidades espirituais, não são em todas, existe um curso para mentor, olha só, existem cursos, você faz um curso, depois você começa a fazer estágio junto com outro mentor, é bem assim mesmo, certo? Até para aprender como ser mentor de alguém, tá? Isso acontece tudo lá de lá. E esse mentor principal, né, quando ele precisa fazer alguma mexida estrutural em nós, tá? Normalmente ele chama as pessoas, que é aquilo que a gente chama de família espiritual, que normalmente são de 1.000 a 2.000 pessoas, é uma galera, e aí fica o mentor principal e os mentores secundários juntos.
que é esse secundário que vai ficar com a gente. E aí começa a chamar um por um. Bom, você vai gostar dessa pessoa e vai ter essa pessoa de filho. Ah, mas eu não queria. É assim que vai acontecer, tá? É uma liberdade total. Sim, é uma democracia assim. Eu escolho com quem eu venho. Não é assim. Porque se deixasse, ia ser uma... Então, algumas coisas precisam ser ajustadas. É lógico, dependendo da minha espiritualização, ou seja, aqui como encarnado, sabe? Eu vou crescendo, eu vou tendo, entre aspas, algumas possibilidades de escolhas. Algumas delas. Até de prorrogar a minha próxima encarnação. Isso também é possível. E também posso escolher, eu quero encarnar agora, eles permitem. Mas eu preciso ter uma certa elevação espiritual, mas isso eu tenho que conseguir encarnado. Mas a grande maioria de nós não tem muitas dessas escolhas. Aí você fala, como é que dois inimigos vão se apaixonar? Como isso é possível? É facinho. É facinho. É facinho isso daí. Aí pega esse mentor principal, vai fazer o quê? Uma lavagem cerebral? Estou falando assim, mas na verdade é o quê? Aquele véu de esquecimento, né? Você esquece todo o seu passado. E vem com sentimentos, tá, que você não tem sobre aquela pessoa, que é a paixão. Normalmente mexe muito nos chakras básicos, nosso, muito forte isso, muito ligado à terra, muito ligado principalmente à parte sexual nossa, e você vai se apaixonar por alguém. E essa paixão, ela sabe que tem uma certa duração. E para que essa paixão? Resgate. E disso vem filhos. Disso vem filhos. Inclusive eu vou me apaixonar pelos meus filhos. E aí eles são meus filhos. E eu não vou dividir com a minha nora, nem com o meu genro. Eu quero saber com quem você está saindo, né? E esses ajustes são feitos do quê? Usando emoções que a gente não tem controle. A maioria de nós fica com respiração estranha, não dorme direito. Por quê? Porque está apaixonado. Pensa um monte de minhoca, tá? Fica extremamente ciumento, ou seja, descontrolado. Só que você está apaixonado por alguém. Essa paixão vai embora um dia. E aí você vai perceber com quem você está. E é interessante que por mais que você tenha amigos que falam, não casa, olha só, isso daí é problema, isso é um rosco. Você fala, mas eu estou apaixonado. E você vai. É lógico, você vai quebrar a cara. Mas está tudo bem. Mas está tudo certo. Está tudo certo. O aviso é dado. É dado. Mas todo apaixonado parece aqueles cavalos que puxam a carroça, não sei se você entende isso. Cavalo que puxa a carroça não tem aquele tapa, né? Ou seja, você só olha para frente, você não consegue ver nada do lado. Então quem está apaixonado só vê assim. E as pessoas falando, olha, cuidado com esse negócio. Eu amo, olha só, eu amo a pessoa. Eu sei o amor seu. Aonde vai chegar? Aí você vai ter família, como é que fala? Vai ter filhos, vai ter casa, e aí o negócio desmorona. Aí você fala, não aguento mais, eu tenho que me separar, não é assim? Ainda não. Tem um ditado chinês que fala, né, que você nunca deve casar quando está apaixonado. Então a gente não vai casar nunca, cara, porque... Espera passar a paixão. Sim, está no programa isso. Eu não consigo ir atrás, tá no caminho. Vai tropeçar. Pessoal, todas as nossas relações, mesmo que seja por um período curto ou um período longo, são motivos de aprendizado. É aprendizado que está atrás, é aprendizado que está atrás. Algumas relações são desastrosas, a gente sabe disso, e outras você percebe, sabe que existe muito respeito, existe, sabe, um trabalho em conjunto, que as coisas funcionam. E não necessariamente você gosta da pessoa, você convive com a pessoa. Tá? Mas nós temos que respeitar algumas posições e não falar, esse está errado, esse está certo. Acho que cada um tem que fazer as suas escolhas. E arcar com as consequências da escolha, positiva ou negativa. Parar de reclamar. Porque a gente só reclama. Né? Tem mais uma aqui só de vermelhinho, tá? Eu não consigo escrever. Eu fui tentando ver se dava para eliminar alguma coisa. E aí, como é que anda a mediunidade de vocês? Vocês se consideram médiums?
Aprendiz. Preguiçoso. Médio preguiçoso. Aprendiz. Vários de vocês que começaram aqui na casa desabrocharam. Realmente aprenderam bastante, se modificaram bastante. A gente percebe isso. Quer dizer, a utilização um pouco mais adequada da mediunidade fez com que vocês percebessem a vida de um parâmetro diferente. Mexeu muito com vários de vocês que estão na casa. Está perfeito? Não. Tem coisas erradas aqui na casa? Lógico que tem. Aqui não é perfeito. Mas é uma casa de aprendizado. A própria evolução da casa depende do quê? Da evolução de cada um dos senhores. De cada um dos senhores. As pessoas mudam, tá? Independente da função que você esteja executando aqui, né? Tem um pessoal que trabalha lá fora também. Isso mexe muito com as pessoas. Não estou falando que nós já somos santos, tá? Longe disso. Mas a gente percebe essa mudança. E a gente vai mudando, a gente vai mudando, a gente vai mudando. Mesmo ainda que não seja, sabe, aquele salto qualitativo fundamental, mas a gente percebe mudanças. Não, salto quântico. Não, salto quântico não. Isso vai demorar um pouquinho. Uma pergunta, você falou que, né, do lado de lá, você falou não, acontece isso, do lado de lá, é toda uma programação. Quando nós estamos aqui, tem como mudar? De repente eu tenho uma programação e eu desvio disso? Então, quem estuda um pouquinho de física quântica, tá? Existe um plano principal, mas existem planos secundários. Então existe a maior probabilidade de acontecer, que é isso que a gente trabalha, com probabilidades encarnacionistas. Então todo mundo segue um certo plano encarnacionista? Sim. Mas ele é, sabe, positivista, fatídico? Não. Existe maior probabilidade de acontecer isso. Mas dependendo de algumas escolhas, esse plano não vale mais. É criado planos alternativos. Ou seja, a gente já vem com os planos alternativos. É um contrato, na verdade. Né? É um contrato de fazer algumas coisas básicas. Agora o resto é nossa escolha. E um dos principais contratos que a gente não cumpre chama mediunidade. Esse é o principal contrato. Esse vem assinado. Esse vem assinado. Não é bem isso, mas é outra coisa. Esse vem, ó, eu tenho que trabalhar a minha mediunidade. Fazendo o quê? Ajudando o outro. Eu tenho que fazer isso. Necessariamente ele precisa ser marcado. Desde que eu ajude o outro sem cobrar nada. Sem cobrar nada, tá tudo bem. Pode ter uma encarnação compulsória dentro de uma família? Sim, pode acontecer. Várias. É mais comum do que a gente pensa. Não é compulsória, a pessoa não quer, mas... Tem que vir. Tá? E precisa ver qual o motivo da compulsória, né? Porque tem vários motivos, né? Tem vários motivos. Então precisa analisar por que ela veio naquela família, naquela época. Tem vários fatores aí que tem que ser analisado. Não existe uma regra assim, mas a compulsória quer dizer o quê? Você tem que vir e acabou. Não, mas eu não quero. Vai. Vai e vai. Ponto. Normalmente a compulsória não termina bem. A compulsória não termina bem. Mas é uma fase, dá para entender? Uma fase para aquele espírito e as pessoas que estão em volta aprender. Vai voltar outra vez, provavelmente no mesmo grupamento, até ir quebrando aquela energia e a pessoa se estabilizar. Nós podemos ver o livre-arbítrio, então, mais como bem restrito, né? Não é uma regra geral, quando você tem muitas possibilidades de escolher na sua vida. Né? O livre-arbítrio é uma lei universal, mas ela é a menor lei universal que existe. É a menor. Logo acima dela vem a lei que a gente chama de desenvolvimento. Todo mundo tem que se desenvolver. Se meu livre-arbítrio não estiver caminhando nisso daí, eu sou destruído fisicamente, vem numa nova encarnação para você aprender a que você tem que ir. Mas eu não quero. Tá bom. Então você vai ser destruído. Aí você volta outra vez. Até você entender. Você é chamado para o lado de lá. Simples, bem simples. É que os espíritos maiores, eles têm um pouco de dificuldade de entender o que é encarnar, porque eles não encarnam há, sei lá, quantos milhões de anos, então eles já perderam essa conectividade com a gente. Falar encarnar, para eles, sabe, tanto faz encarnar ou desencarnar, pouco importa, porque é um período muito curto, né, da nossa existência espiritual, muito curto. Então, encarna é para aprender, não aprendeu, então tira.
Vai para outra escola. Que escola? Outra encarnação. E vai voltando, e vai voltando. Em outro lugar também, né? Tanto faz. São outros aprendizados. O quê? E eu não estou exercendo meu livre-arbítrio, entre aspas, tá? Que é de desenvolver, porque tem uma lei acima disso. Se eu não respeito essa lei, quer dizer, eu não estou cumprindo aquilo que eu tenho que fazer. Não estou cumprindo. Ah, não está cumprindo? Bom, então você sai. Até deixar outros cumprirem, né? Porque às vezes eu estou atrapalhando o cumprimento de outros. Eu saio de cena, outros seguem, aí eu volto outra vez. Até conseguir entender que eu tenho que me curvar. Na verdade, somos o que somos, não é isso? E é a nossa frequência vibracional que determina a possibilidade dentre várias. Sim. E o nosso livre-arbítrio fez com que a nossa frequência se perturbasse nos séculos de encarnação. Porque eu tenho desejos, eu tenho vontades, tenho sentimentos, tenho emoções, que é somente para encarnar. Lá, mais evoluído, nada disso existe. Não tem emoção. Você fala, um espírito superior tem emoção? Não. Emoção é do corpo astral. O corpo astral só é necessário para encarnar. Você fala, então, como é que eles funcionam? Só tem um campo de vibração para eles. O amor. Só isso. Que cria tudo. Inclusive o universo. Tony, sobre ajudar o próximo sem cobrar, eu já vi várias palestras suas tocando sobre isso. O Elcio também fala bastante, né? Todos vocês aqui. Mas, por exemplo, eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque minha irmã passou por um tratamento, uma coisa que chama reconexão, e cobraram, e ela gostou muito. E como, assim, surtiu bastante efeito, como entender em que momento, não pode cobrar nunca, pode ser alguma, tipo de... O que ele é dado gratuitamente, você tem que dar gratuitamente. Você fala, mas eu fiz um curso de apometria, paguei R$ 1.500, então eu vou cobrar os tratamentos de apometria? Cuidado. A gente devia cobrar aqui também, né, Clara? Ah, eu não quero não. Não quer não? Nossa, mas tem gente fazendo apometria até para dermatológico, você viu? Que bom, né? Apometria de tudo que é coisa, você vê cada propaganda de apometria, não dá pra... Essa parte espiritual, em momento algum, pode ser cobrado. Foi um dos grandes problemas que Moisés teve quando tirou o povo dele do Egito. Tinha um monte de gente que dava consulta, né? Incorporava. Isso, vamos lá. Dava consulta, incorporava entidades e tal, e dava consulta, e orientava. E não estava batendo com aquilo que ele queria do povo hebreu. Olha o que ele teve que fazer. Ele proibiu toda e qualquer manifestação espiritual. Aí vem os evangélicos e lê somente essa parte. É proibido a manifestação espiritual. Mas cobrar, eles podem cobrar o dízimo. Esse é um pequeno detalhe. Nós não podemos cobrar. Tudo que eu aprendo espiritualmente não pode ser cobrado. Então tem um monte de terapias aí questionáveis. Elas podem até ajudar. Porque nós entendemos como é que a ajuda funciona. Que está exatamente nesse texto aqui. Para quem que eu estou trabalhando? Eu sou um médium com Jesus ou um médium com Mamon? É essa que é a grande diferença. Eu tenho ajuda com Mamon? Sim. São as entidades das trevas, pessoal, que me ajudam a conseguir muitas vezes o que eu quero. Mas qual é o preço depois? Qual é o preço depois? Quando eu desencarno, o que eu vou ser deles? O escravo deles. Está tudo bem para você? Está tudo bem, continua fazendo o que você quer. Capítulo 16 do Evangelho Espírito. A gente sabe disso. Sim, é bem prático isso daqui. Quem eu estou seguindo? Então, tomar um pouco de cuidado. Tem um monte de terapias aí que são extremamente questionáveis se você está vivendo disso. Eu não posso viver de tratamento espiritual. Eu tenho que viver com outras atividades. Eu tenho que ter outras atividades. Não posso viver disso. Que é exatamente o que eu estou me remetendo à época de Moisés, que proibiu isso na época. Inclusive algumas foram decapitadas lá. Queimada na fogueira. Foram feitas isso porque elas não paravam. Ele proibiu e elas não paravam. Sabe aquele jeitinho que a gente dá, né? Bom, ninguém está olhando, então vou lá me consultar com ela. Ferrou, né?
Mas o contato com a espiritualidade sempre houve. Você dá consulta? Não. Não mais. Elas são curas espirituais. A pergunta é, quem é que está curando você? Quem é que está curando? Você acha que as trevas não têm poder de cura? Lógico que tem. Lógico que tem poder de cura. A pergunta é, quanto que ela vai cobrar? Porque ela vai cobrar isso de você. Não vai cobrar financeiramente, certo? Mas ela vai cobrar, que é a resposta que você tem que dar. Quando você está desdobrado, você vai ter que trabalhar para ela. E quando você desencarnar, não tem como é falar, qualquer pessoa da família que vai conseguir te levar para outro caminho porque você fez contratos de magia com as trevas. E você vai ser levado pelo campo de magia. As do João de Deus tem a ver mais com isso? Uma parte sim, uma outra parte, a fé das pessoas as curaram. Porque esse médium não teve ou não tinha o poder de cura. Ele não tinha esse poder de cura. Mas a fé da pessoa faz realmente a cura, né? Que é o que acontece na nossa casa. Você acha que nós curamos alguém aqui? Não. Nós não temos a mínima condição de curar ninguém aqui. Podemos ajudar? Sim, a gente ajuda, limpa, tira as energias estranhas. Isso a gente faz. Mas nós temos o poder de cura? Não, o poder de cura só... já falava isso, era a fé que... Mas é isso que a gente está falando. E aqui é diferente? Não. Então quem é que realmente vai sair curado daqui? Se você acredita que você vai se curar, você vai se curar. É assim que funciona. Em qualquer situação. Quantas pessoas com câncer que vêm para cá, elas saem sem o câncer? Quanto que é? Você fala, eu me curei com câncer. Não é verdade isso. Nós não curamos câncer. Nós ajudamos no trabalho de câncer. Lógico, a gente tem algumas técnicas, a gente tem alguns campos de energia que alivia, tira os miasmas. Mas acima de tudo é o quê? A pessoa se cura. Nódulos, enfim, situações das mais adversas. Nós ajudamos, sem dúvida. Vai falar que nós curamos? Não. Isso não é verdade. Nenhum de nós tem esse poder. Isso eu concordo. O campo magnético dos médiuns ajuda no campo magnético? Sem dúvida, isso acontece, isso é prático isso. Mas nós curamos? Não, não é verdade isso. A cura é interior. E, novamente, esse consegue tratar você? Consegue sim, essas energias conseguem tratar você. Conseguem. Existem inúmeros relatos, se vocês lerem alguns textos, alguns livros interessantes, inclusive de pessoas, né, que vendem esse tipo de serviço, ou até aquelas plaquinhas que tem no poste, nessas coisas assim, são legais isso. Tá? Vai lá. Depois você não imagina a amarração que você fez com você, e não é com aquela pessoa que você queria. Você se amarrou com alguém das trevas que vai cobrar isso de você. Aí você vai ter que fazer como faziam os antigos gregos. Você tem que pegar uma moeda de ouro e dar para um barqueiro atravessar você. Quero ver se você vai ter essa moeda para levar você. Ou você vai ficar perdido naquele charco de enxofre. É isso que vai acontecer na prática. A quem você está servindo? A quem? Cuidado o que desejas. Eu estou terminando, Clélia. Eu não falei nada, eu tô quietinha. O seu olhar... Estou olhando para você lá, ó. O seu olhar é fuzilante. Eu não falei, eu olhei para você, tô quieta. Paz e amor. Vamos em frente. Olhar vasto. Paz e amor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ô, Tony, deixa eu fazer uma pergunta. Mas nessa questão do João de Deus, em algum momento ele teve assistência da luz, né? No trabalho dele. No começo, sim. Todo mundo no começo é assim. Se a vaidade, né, ou o poder sobe. E aí se criou em volta dele toda uma estrutura financeira muito pesada. Né? Muito pesada. Ele se tornou uma pessoa muito rica. Né? Ele é muito rico. Tem fazendas, tem... alguma coisa... Ele se perdeu no meio do caminho. Ele se perdeu no meio do caminho. Mas muitas pessoas que vão para lá conseguem a cura, realmente. Ainda está funcionando. Eu sei que está. Mas é o poder da pessoa, dá para entender? Porque, não, é isso que eu estou falando, é o poder da fé. Então você cria uma egrégora de energia, você se cura. Você se cura. Não é a mão de um médium. Não é assim. E para de pedir para ser tratado por aquele ou por outro médium, sabe? Porque não é o médium que cura você. Não é o médium que cura você. Você que se cura. Você pode ter mais afinidade com um do que com o outro? Sim. Mas não é o médium que vai curar você. Não é. Nenhum de nós aqui tem essa capacidade. Não tem.
Aqui só falando um pouquinho dos dois médiuns, né, de terapia e de catarse. Tá? É difícil conseguir esse texto da palestra. Só trazer um pendrive. Mas você vai para o YouTube? Esse vai, mas aqui não vai o texto inteiro. Né? Fica muita gente falando. Mas os recentes não tem no YouTube, eu só consegui coisa de não sei quanto tempo atrás. Como? Os recentes não tem no YouTube ainda, né? Tem, há 2 meses atrás foi a última publicação. Tem vários que estão represados, deve estar subindo agora. Tem várias palestras. Deu para entender um pouquinho a diferença dos dois? Vamos tentar migrar um pouquinho mais para esse em terapia, né, que seria esse caso aqui. Trabalhar um pouco mais os nossos valores e tentar buscar um pouco melhor a evolução espiritual. É domingo de reflexão. A gente não vai na missa para tomar para tomar, como é que fala? A hóstia. Vocês vieram beber a hóstia aqui, ó. A freira Clary, ela vai distribuir ali, certo? A freira Clary, ela vai estar distribuindo ali na boquinha de vocês. Vocês trouxeram aquele véu? Como é que chama? É véu? Trouxeram o véu para pôr na cabeça e tomar. A Clary, ela vai... Foi você mesmo, Clary. O padre não está aqui hoje. O padre não está. Ele está lá fora, o padre careca. O padre não. Eu vi uma palestra do Chico essa semana falando sobre o trabalho que é feito com as hóstias na hora que elas são entregues por nossos filhos. Existe um trabalho todo especial. Muito legal, muito legal. Pinga Fogo, acho que ele trata disso. Pinga Fogo, ele trata isso. É interessante que quando nós somos assolados, né, por algum fracasso, e aí são fracassos desde a relação, né? Fracasso da relação, fracasso da doença, né? Até questões emocionais que acabam nos afetando muito fortemente, tá? O que acaba acontecendo? A gente entra na descrença. E a primeira pessoa com quem a gente briga é Deus. É a primeira. A gente já entra no pau com ele. E essa briga é constante. Quando eu descobri meu tumor, eu simplesmente não queria mais saber. Sim, então a gente entra muito forte na descrença de uma maneira geral. A gente bate pesado de não acreditar, não gostar mais, até abandona as questões espirituais, caso você esteja trabalhando. E não é somente a questão pessoal, né? Pode ser a questão, você perdeu o emprego, você perdeu alguém que você amava, sei lá, enfim. Tá? Você já cai exatamente para a descrença. São poucos, sabe, que conseguem reagir, que aí novamente eu estou enfrentando a mim mesmo de não cair na descrença. E é interessante que essas provas são colocadas em nosso caminho para falar, realmente você acredita em nós? Aí vem a prova. E normalmente, onde pega mais. A prova vem. Realmente você acredita em Deus? Acredita em Jesus? Aí a prova vem. Não é assim, Clério? Às vezes para mostrar alguma coisa que você não observa isso lá volta. Sim, sim. É bem assim. E aí eu tenho que mostrar quem realmente eu sou, né? Ou seja, forte, acreditando que aquilo que eu estou passando é um momento, né? Que ele vai passar rápido. Ele vai passar rápido. Mas seguir em frente. Assim, eu tenho que me curar. Sim. 3 dias depois eu estava já andando. E aí, vocês acham que vocês têm todo esse potencial mediúnico para trabalhar aqui na casa? Mexer com todo esse pacotão aqui, ó, que é o que a casa nossa fecha. Esse é o pacote nosso aqui. Tony, sobre esses implantes espirituais, no caso, ele é colocado fora desse plano. Pode ser. Porque você pode não ter, amanhã você pode ter no implante. Isso normalmente acontece à noite com a gente. Depende em qual lugar você vai. Você fica sujeito a certos campos de energia e é colocado algum implante em você. Esses implantes é colocado por quem? Alguém que não gosta de você. Mas
Pode a gente, entre aspas, essas terrestres, alguma coisa assim? Nós somos essas terrestres. Sim, nós somos, mas uma ligação que você possa ter... Não, esses caras não têm mais acesso aqui. Não tem acesso. Não, nessa época não tem mais. Isso já aconteceu há um bom tempo atrás. Mas muitos desses implantes, eles nos acompanham entre encarnações. O implante não é tirado. Você desencarna com o implante, encarna outra vez com o implante. Mas através de uma terapia, você fazer uma regressão, tira o implante? Não, o implante ele funciona um pouquinho diferente. Nós aqui também não temos permissão, muitas vezes, de tirar um implante. Nós não temos essa permissão. Porque esse implante está relacionado ao quê? À mudança. Ele só é desligado, que é um desligamento automático, quando você muda. Aí ele desliga. Então, muitos implantes que estão em nós não temos permissão de retirar, porque está atrelado a uma mudança espiritual em nós. Tem umas terapias que fazem, assim, Disney, que faz uma suspensão temporária e deixa para outra vida. Isso é magia negra. Isso é magia negra. Dá para fazer isso? Sim. Depois tem outros preços a pagar, né? Tem um preço a pagar depois. Se esse implante não for retirado por um espírito de luz ou literalmente perder essa energia porque eu mudei, qualquer outra coisa diferente disso, você vai ter no lugar do implante uma manifestação cancerosa. O câncer vai se proliferar no lugar do implante. Isso vai acontecer. Se usar qualquer outro recurso que não seja esses dois que eu falei. O recurso fala assim, ó, a pessoa fala que o recurso seria assim, deixar para outra vida o que esse implante tem que fazer. Se você fizer isso, você está fazendo magia negra. Ou seja, provavelmente você vai vir na próxima encarnação, naquele ponto onde existe o implante, vai se manifestar células com reprodução descontrolada, câncer. Que é uma das origens do câncer. É uma das origens do câncer. É uma delas, não é só essa. É uma das origens, implante que usou magia negra para fazer qualquer outra coisa. Ou seja, agora você segura. Ação e reação, não tem como escapar. Isso é magia negra. Isso é magia negra. Não deve ser feito. Bom, se realmente nós estamos procurando, né, esse amparo, como é o caso de vir aqui para casa ou para qualquer outra casa, né, e trabalhar um pouco a espiritualidade, se doar um pouco para as pessoas, existe sempre um amparo de espíritos maiores que sempre nos dão a proteção, nos dão a guarida. Isso sempre acontece. Não só aqui, como fora daqui também. Mesmo que nos aconteça coisas lá fora, que via de regra acontece, exatamente. As consequências lá fora deveriam ser desastrosas. E por mais que eu ache que foi desastroso, não foi. Ela foi bem minimizada porque você está sendo mais protegido do que você pensa. Vocês acham que a gente tem pessoas que não gostam da gente? Ou você é um anjinho? Anjinho? Sério? Então, nós temos pessoas que não gostam de nós nessa dimensão e na outra. Então, se eles nos encontram ou nos acham através da frequência, que é o nosso pensamento, ou seja, a maneira como eu vou pensando, como eu vou agindo, eu crio uma certa frequência de atração dessas entidades. Se elas nos acham e são inimigas nossas ou não gostam de nós, o que elas vão tentar fazer? Vão tentar nos prejudicar. Elas vão tentar fazer isso. E aí nós temos que contar com quem? Os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, para nos proteger deles. Por isso que boa parte de vocês tem uma insônia desgraçada. Por que tem insônia? Porque você sabe que quando você dorme, você se desdobra e vai encontrar com quem é mais forte que você. O que você faz? Você volta para o corpo. Isso só é possível se você está acordado. Aí você fica que nem um vagalume a noite inteira. São os encontros que você faz à noite que você não sabe lidar com isso. E por que não sabe lidar? Porque não tem a fé suficiente. Precisa voltar a acreditar no potencial que nós temos. Somos filhos de Deus. E se você faz as coisas corretamente, a proteção vem. Aí você vai dormir que nem um anjinho. Não vai ter medo de ficar acordado à noite, batendo panela, limpando a casa, sei lá o que você vai fazer. E quando isso não resolve, bate aquele
sinalzinho de depressão. Aí você toma remédio para dormir, e depois toma remédio para acordar. Tá? Ou seja, não resolveu nada, porque o trabalho é íntimo, né? Está lá dentro. Está lá dentro. Qualquer coisa, vocês dão uma lidinha nesses textos aqui. Então, eu peguei basicamente dos livros do Vanderlei Oliveira. Não sei se vocês já leram. Esse livro aqui eu não aconselho vocês lerem à noite, tá? Os outros podem ler. Esse daqui leiam durante o dia, tá? Não vai me ler ele à noite, falar, vou ler ele livro de cabeceira à noite. Você não vai dormir à noite, não sei se vocês estão entendendo. Leia durante o dia. Agora os outros podem ler. A Bíblia também, pode ler a Bíblia, tá? Leia a Bíblia, tá tudo bem. Não tem nenhum problema contrário aí não. Tudo bem? É isso daí, pessoal. Obrigado por hoje e até sei lá quando. A gente se vê.